embaixadora na sede da Embaixada do Grupo Meio Norte de Comunicação em Dublin. Nossa, hoje parece que tem uma luz só para ela. Como tá linda, não tá? Ela é linda, mas hoje ela tá especialmente linda, não tá? Tem uma luz sempre diferente. Tão gentil, tão gentil. Gente, acho que o olha, óculos aí tá precisando de... Não tem, Deve Efraim, ser a você não luz acha? ali. Tem uma luz diferente. É tipo filtro de Instagram, né? Sim, é como se tivesse um filtro, não sei, tá muito mais... Ela é bonita, mas tá muito mais bonita. Socorro! Opa! Ari, essas fotos que eu vi aí agora, eleição, aglomeração e a pandemia no Brasil, no Amiga, Piauí, como e é o que que é vai? pior, Socorro, é que aqui, ao contrário da China, que você vai falar agora, a testagem é lá embaixo, porque pelo menos na China, apareceram 10 casos, 12 casos, eles testam milhões. Aqui Eles aparecem são milhões de rápidos. casos e eles testam 10, 12, é o contrário. Nem precisava de eleição agora, né? Essa é a minha opinião. Mas vamos lá, vamos falar de internacional. A gente começa justamente com a China. Ari, a China, esse é o primeiro teste de Covid-19, testes em massa, que a China vai realizar depois de várias semanas, depois de alguns meses. O governo da China diz que vai testar 9 milhões de pessoas, Ari. Olha só, 9 milhões de pessoas em 5 dias na cidade de Qingdao, que fica no nordeste do país. Isso porque a cidade registrou recentemente 12 casos de Covid-19. Segundo a Comissão Municipal da Saúde, desses 12 casos, 6 eram assintomáticos e todos ligados a um hospital da cidade. O hospital já foi isolado, assim como o edifício em que vivem todos os infectados. A Comissão Municipal de Saúde anunciou que já havia testado, hoje cedo, Ari, já havia testado 277 mil pessoas e que houve 9 resultados positivos. Foram longas filas, desde ontem à noite, a gente tem imagens aí noturnas, os centros de teste, eles funcionam das 7 da manhã, vários funcionam das 7 da manhã até às 11 da noite. E esses novos casos, eles ocorrem uma semana após, né, poucos dias após aquela semana que a gente mostrou aqui no Agora, a chamada Semana Dourada da China, em que milhões de chineses viajam pelo país. O Escritório de Turismo e Cultura da cidade estima que houve 4 milhões e meio de chegadas e partidas em Qingdao nesse período. E a tradição, a China faz isso, a China faz testes em massa, testes rápidos para detectar casos. Assim que a China detecta alguns casos, já faz testes em massa na população, já fez testes em massa em Pequim e já fez testes em massa em Wuhan. Na época, o governo disse que testou 11 milhões de pessoas em Wuhan em 10 dias. E o governo instalou, na época, centenas de centros de testes, né? Mobilizou equipes para fazer testes em casa, Ari, de deficientes, de idosos e de vulneráveis. De acordo com números, né, segundo números da Universidade Americana Johns Hopkins, a China registra 4.739 mortes, ou seja, bem menos que a Suécia, que tem apenas 10 milhões de habitantes, e por volta aí de 85 mil infectados. Ari. Olha, e lembrando que essa reportagem que a Socorro está falando aqui, que você só vai ver nas grandes emissoras internacionais e nacionais de noite, mas a Meio Norte, a sexta maior rede do Brasil, está colocando agora, ela também está no portal meionorte.com. São 9 milhões em 5 dias. Isso é capacidade de testagem, isso aqui é logística. Agora, Socorro, a gente está aqui numa campanha eleitoral com aglomerações, com pouco uso de máscaras. A gente está saindo da primeira onda, talvez entre na segunda sem sair da primeira. Aí na Europa, pelo menos vocês saíram da primeira, houve um período ali de, né? Teve um alívio. Teve um alívio, recobrou o fôlego, mas agora tem a segunda onda. Aquela que os especialistas já alertavam durante vários meses, né, Ari? Chegou e está cada vez mais frequente. A Europa continua, Ari, passando dos 100 mil casos diários de Covid-19. E a Inglaterra anunciou que vai reativar 3 hospitais de campanha para voltar a receber pacientes com Covid-19. Esses hospitais foram instalados na Inglaterra no auge da pandemia, no auge da primeira onda, entre março e abril, e agora vão
reativar esses hospitais. Os hospitais de campanha, eles ficam no norte da Inglaterra, mas outros, o governo já disse que outros podem ser instalados em outras regiões devido ao aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido. Ari, o número de pessoas hospitalizadas com Covid-19 na Inglaterra hoje é maior, é superior ao registrado em março, no primeiro dia do confinamento nacional. Mas, segundo o Ministério da Saúde, na época, as hospitalizações duplicavam, né? O número de hospitalizações duplicava a cada 3 dias. Agora, ela duplica a cada 14 dias. Há poucas semanas, o aumento de infecções, ele se restringia, esse aumento, no norte da Inglaterra, agora em todo o país, em toda a Inglaterra. E os casos também aumentam na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte. Hoje, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou os 3 níveis de alerta, que agora o país vai usar, são 3 níveis de alerta, de acordo com o índice de contágio de cada região. Liverpool agora é a primeira região que entra na Inglaterra, no Reino Unido, em alerta máximo. Os bares, pubs, academias de ginástica, espaços de lazer e até as famosas casas de aposta vão fechar a partir da próxima quarta-feira em toda a região de Liverpool, vai envolver aí 1,5 milhão de pessoas. Esse nível de alerta, segundo o governo, é para simplificar as restrições locais, para evitar um confinamento nacional. Boris Johnson diz que o confinamento nacional, Ari, é um caminho errado devido ao impacto na educação e também o impacto na economia. Por enquanto, ele descarta essa medida. Tira uma dúvida minha, Socorro. A gente mostrou aqui, desde o começo, a instalação dos hospitais de campanha, aqueles hospitais temporários de campanha. Eles já haviam sido desativados, eles ficaram de stand-by. Como é que está a situação desses hospitais? Ari, não totalmente desativados, porque já previam a segunda onda, mas eles foram fechados. Não havia mais ninguém trabalhando, não havia mais nenhum paciente. Infelizmente, agora são 3 hospitais na Inglaterra reativados. Infelizmente, Ari, esse aumento é em toda a Europa, aqui na Irlanda também, o governo também tem vários níveis, o nível aqui vai na Inglaterra, no Reino Unido é de 1 a 3, o nível aqui é de 1 a 5, estamos no nível 3, possibilidade de ir ao 4 e quem sabe até o 5, que é o caso aqui, está bem complicado aqui na Irlanda. Quer dizer, os hospitais de campanha que estavam desativados, todos sendo reabertos por conta desse 3 na Inglaterra. Olha só, a gente tem um problema histórico na Índia, em Bangladesh, naqueles países que são os estupros coletivos. Agora, recentemente, eles são condenados mundialmente, mas antes, nas décadas anteriores, eram até aceitos, né, pela população. Isso teve um revés forte em Bangladesh, Socorro. Em Bangladesh, de morte, estuprador. O presidente decidiu ir, decisão, isso através de um decreto, já que o parlamento não está indo devido à Covid-19. E Vamos lá, eu vou falar aqui, Socorro, de um assunto importante, um recado importante. A gente houve uma pequena instabilidade no áudio da Socorro, esse assunto é importante. É a pena de morte para estupradores que praticarem estupro coletivo lá em Bangladesh, no populoso Bangladesh. Já a Socorro volta para fechar aqui a participação dela. Gente, eu tenho uma ótima notícia para você que gosta de viajar com todo conforto e segurança. A Guanabara está operando 100% de suas ligações a partir do Piauí. E agora com uma novidade para você que precisa ir a Belém, no Pará. É uma nova opção de horário à 1 da tarde, às 13 horas. Isso diariamente. E a passagem é apenas R$ 99. Fique tranquilo. Todos os protocolos de higiene recomendados estão sendo seguidos pela equipe da Guanabara. E o uso de máscaras é obrigatório durante a viagem. Além de viajar na frota mais nova e moderna do país, você pode escolher o serviço Galaxy e comprar sua passagem com tarifas promocionais para Parnaíba, no litoral, a partir de R$ 40. Fortaleza, apenas R$ 48. E São Luís,
58,00. A Guanabara ainda leva você para as principais cidades brasileiras, como Brasília, Goiânia, São Paulo, Natal, João Pessoa, Maceió, Salvador e diversas localidades em ligações diretas ou com rápidas conexões. Vai viajar? Compre já a sua passagem no site ou aplicativo Guanabara. É sem taxa de conveniência e boa viagem. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. A Guanabara está de volta e a certeza de viajar com todo conforto e segurança ao seu destino também. Embarque para Fortaleza, Natal, João Pessoa, Brasília, Goiânia e Parnaíba e centenas de outras localidades em ônibus novos e sanitizados a cada viagem, segundo os protocolos oficiais. Sua viagem com mais conforto e segurança é o nosso compromisso. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Voltamos ao vivo a Dublin com a nossa correspondente internacional, Socorro Sampaio. Socorro, você começou a falar dessa decisão lá em Bangladesh. Pena de morte. Pois é, pena de morte para estuprar. Perdemos novamente, né? Sempre